Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. O devocional de hoje, dia 30 de janeiro, é sobre o dom de discernir os espíritos. O texto base para este devocional está em 2 Crônicas, capítulo de número 18, versículo de número 12, aleluia, até o versículo de número 22. Eu não vou fazer a menção de todos esses versículos para não ficar muito extenso o áudio, porém eu vou ler aqui o verso de número 22 apenas. Mas a meditação desse texto é do verso 12 em diante, tá bom, meus irmãos? Diz assim o verso de número 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal ao teu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, neste texto, nesta palavra, nós vemos o profeta Micaías. Ele está sendo usado por Deus com um dom de discernir os espíritos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, verso 9, sobre os dons. A palavra discernimento, do latim discernere, é a capacidade de distinguir o certo e o errado. Implica ter critério e juízo. E também é o efeito de distinguir com raciocínio sobre as coisas. Seria o senso que permite às pessoas distinguir o certo e errado, a verdade e a mentira, o melhor e o pior, a experiência pessoal e a crendice, e assim por diante. O dom de discernir espíritos é uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede aos seus servos, e isto permite distinguir algumas manifestações espirituais, se são procedentes de Deus ou se são procedentes de demônios, porque os demônios também manifestam uma falsa glória, assim possamos dizer, para enganar a muitos. Então, principalmente nesse século, meus irmãos, nessa era do século 21 que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante como é agora este dom de discernir os espíritos. Nós vamos ver alguns exemplos aqui na palavra de Deus sobre este dom maravilhoso. Primeiro exemplo, o profeta Micaías discerniu de uma forma sobrenatural o espírito de mentira que atuava na boca de 400 profetas em Israel. 1 Reis 22, verso 13 e verso de número 28. O profeta Aías discerniu o disfarce da esposa de Jeroboão. 1 Reis 14, verso 1 ao verso 6. Paulo discerniu o espírito da adivinhação que aparentemente elogiava ele e Silas em Filipos, em Atos 16, verso 16 ao 18. O Senhor Jesus discernia bem as coisas que procediam de Deus e as coisas que procediam do diabo. Mateus 16, verso 13 ao verso de número 23. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 7 ao 9, Paulo afirma: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um
que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o homem, o iníquo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira. Note, meus irmãos, que o diabo também realiza sinais e prodígios, porém são sinais e prodígios de mentira, para que possamos identificar, compreender, entender, ter essa capacidade de discernir o errado do certo, o falso do verdadeiro. Nós precisamos clamar pelo Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus nos conceda este dom de discernir espíritos. Em 1 Timóteo 4, verso 1, o Espírito da verdade nos adverte acerca da atuação de espíritos enganadores nos últimos tempos, dizendo, Paulo dizendo isso ao jovem Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em 2 Timóteo 3, verso 1 ao verso 5, Paulo também está apresentando uma lista de homens maus que existiram nos últimos dias, que existirão, nos últimos dias. Que vão entregar revelações e essa palhaçada, meus irmãos, que nós vemos por aí. Porém, esses falsos negam a eficácia de uma vida piedosa diante de Deus. O que existe desse tipo de gente dentro das igrejas, meus irmãos, não é brincadeira, principalmente nesse tempo atual que nós estamos vivendo. Só podemos detectar, discernir, compreender esse tipo de pessoa por meio do dom de discernir os espíritos. Em 1 João 4, verso 1, o apóstolo João nos aconselha. Está escrito assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm se levantado no mundo. Aleluia. Neste mundo, irmãos, tão cheio de engano e de mentira que nós vivemos nos últimos dias, nunca foi tão necessário quanto agora buscar o dom de discernir os espíritos. A ação do maligno, do inimigo, ela é sutil. O próprio Jesus, ele nos advertiu, dizendo que surgiria falsos cristos, falsos profetas, que operariam grandes sinais e prodígios e que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, até os escolhidos, em Mateus 24, 24. Portanto, meus irmãos, vamos orar para que o Senhor distribua sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, o dom de discernir o Espírito. Que Ele distribua esse dom sobre a sua amada igreja, em nome de Jesus. Se você não tem, se porventura você não consegue compreender, em nome de Jesus, busque com fé, com toda a sua força, com todo o seu coração, para que o Senhor lhe conceda esta graça de discernir e que você não seja enganado neste tempo, em nome de Jesus, irmãos. Busque, porque a palavra do Senhor diz que ao que busca, encontra. Que Deus te dê, que Deus me dê, e que nós possamos receber da parte do Senhor este dom maravilhoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.